Bem, então, vamos dar início à nossa gravação, à nossa entrevista, sendo que hoje nós vamos entrevistar um colega médico psiquiatra com uma larga experiência e que vai nos esclarecer uma série de assuntos nos quais ele é um especializado, uma pessoa especializada. É o nosso colega Francisco de Assis Araújo, que é carioca, nascido nos anos 50, e que se apresenta como um amante da cultura da nossa cidade. Ele estudou nas escolas públicas do Rio de Janeiro, numa época em que essas escolas eram de melhor qualidade, e se formou em medicina em 1974 pela antiga Faculdade Nacional de Medicina, que agora chama-se Faculdade de Medicina da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. A sua formação como médico especialista contou com estágios em psiquiatria no Hospital Felipe Pinel e no Instituto de Psiquiatria, o IPUB, da UFRJ. Especializou-se em psiquiatria no IPUB em 1975 e 1976. Recebeu uma bolsa do CNPq para estudar alcoolismo e teatro terapêutico. Iniciou a sua formação na Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo do Rio de Janeiro, a SPAG-RJ, permanecendo até o ano 2000. Tornou-se chefe do setor de psicoterapia do Hospital Pinel e coordenador da residência médica. Como médico do IASERJ, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Rio de Janeiro, manteve um setor de atendimento ao alcoolismo entre 77 e 89. Foi nomeado diretor técnico no IASERJ entre 2000 e 2005 e entre 2008 e 2012. Como médico da Clínica da Gávea entre 1975 e 2024, foi nomeado diretor técnico e, além disso, exerce a sua clínica privada no seu consultório desde 1975 até os dias atuais. Então, eu queria dar aqui as boas-vindas ao Francisco. Seja bem-vindo à nossa entrevista. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que levou você a escolher a psiquiatria como profissão? Agradeço muito aí a distinção do convite da entrevista e me lembrei logo, nessa primeira pergunta, de Winnicott, né, que o Winnicott disse que tudo começa em casa, né? E a minha inscrição na psiquiatria talvez tenha começado em casa, porque minha mãe era enfermeira do Hospital do Engenho de Dentro, do Centro Psiquiátrico Pedro II, trabalhou colateralmente com a doutora Anísio da Silveira, a Ivone Lara, que foi também dessa época, e recebia em casa comentários a respeito do atendimento psiquiátrico, de pacientes psiquiátricos famosos e de alguns produtos das oficinas de terapêutica ocupacional do Engenho de Dentro. Eu tenho em casa ainda alguns livros que foram encadernados com a etiqueta da doutora Anísio da Silveira, oficina de terapêutica, chamada terapêutica ocupacional. Então já tinha ali um clima de atração e de curiosidade em relação ao hospício, ao hospital psiquiátrico, à condição psiquiátrica. Na formação médica, durante o meu estágio como acadêmico de medicina na Santa Casa de Misericórdia, eu tive contato com o Dr. Danilo Perestrello, que era, naquela época, o coordenador dos estudos de psicossomática, com o Dr. Abraham Exterman, e recebi algumas aulas também do professor Portela, de psicologia médica. E lá, eu fui da clínica do professor Cruz Lima, a clínica do professor Cruz Lima na Santa Casa era conhecida como a clínica dos psiquiatras. Diziam que era a clínica dos psiquiatras. Eu fui destacado por essa clínica e uma das coisas que me ressalta em relação ao meu estágio é que os preceptores diziam para mim que eu ficava conversando demais com os pacientes, conversava muito com eles, que era para examinar o fígado, era para examinar o baço, era para ficar de conversa com pacientes.
E também eu, na época, ficava muito assim, ressentido pelo fato de que aqueles pacientes eram gravíssimos, contavam as histórias para mim, ali, da vida deles e tudo mais, e também pelos casos graves morriam, de modo que eu voltava para a Santa Casa e não procurava o paciente, não estava, é outro para examinar o fígado, para examinar o baço, para ver os exames clínicos, raio-x e tal. E isso, de alguma maneira, me demoveu um pouco em relação a uma certa sensação que eu tive de frustração em relação ao atendimento médico e tudo mais. A sedução do professor Portela, em algumas conferências que ele fez na Faculdade de Medicina, me levaram a procurar o Hospital Pinel e, já no 4º ano da faculdade, a comunidade terapêutica que estava em pleno funcionamento. E ali eu, então, confirmei a minha vocação para atendimento psiquiátrico. Fui lá, numa primeira entrevista com o Dr. Roberto Quilelli, imbuído da ideia de que iria trabalhar de jaleco, atendendo os pacientes como auxiliar de psiquiatra. Ele disse, não, isso não é isso não. É auxiliar psiquiátrico, é para ficar na enfermaria, convivendo com os pacientes e conversando com eles. Me assustei muito, mas isso contribuiu muito para a minha formação vamos dizer, pela situação de observação e percepção das condições dos pacientes, tanto do ponto de vista da psicopatologia estudada, como também da vivência e do compartilhamento da experiência. Francisco. Fala, André. Não, você agora faz uma segunda pergunta. Francisco, nós todos, eu, você, André, Pavão e outros colegas, nos formamos e nos especializamos na década de 1970, todos nós. E nessa época, o que prevalecia era uma dicotomia, a meu ver, falsa dicotomia, entre adotar o tratamento organicista ou psicanalítico. Parte das organizações psicanalíticas tratavam o método como uma verdadeira panaceia. Tudo seria resolvido através de uma terapia analítica. Então, eu pergunto a você, como você, na época, se situou na época da tua formação, diante dessa dicotomia, que era, muitas vezes, as pessoas que não faziam psicanálise ortodoxa eram vistos assim, de maneira preconceituosa. E os organicistas nem se falam. E as pessoas que usavam medicação também eram olhados com outros olhos. Como é que foi para você essa época? Olha, é interessante, você falou muito bem. Quer dizer, a experiência inicial na comunidade terapêutica era uma experiência nitidamente voltada, e ela era orientada por psicanalistas, o Chebab, o filho do Perestrello, o próprio Portela, o Roberto Quilelli, era tudo com uma ênfase muito grande na convivência, nas atividades que eram entendidas como terapêuticas, nos grupos operativos, com a organização. Isso foi trazido a partir das experiências argentinas, a Mary Lang, a Minda Verasturi, que eram referências externas, né, que diziam-se bem-sucedidas. Essa ênfase tinha até um ar, vamos dizer assim, de elite psiquiátrica, né? Nós tínhamos uma sensação de que estávamos ali fazendo uma grande renovação. Eu achei interessante a sua pergunta, porque nessa época, exatamente para poder participar da elite, muitas instituições psiquiátricas, muitos sanatórios, eu me lembro muito do Sanatório da Glória, que funcionava lá, também adotaram o método da comunidade terapêutica como sendo algo que oferecia um tratamento diferenciado, melhor e mais resolutivo. Até que houve um simpósio, achei, assim, a sua pergunta é muito pertinente. Houve um simpósio lá no Sanatório da Glória sobre comunidade terapêutica, em que o professor Portela, de uma maneira, assim, incisiva, enfática e muito decepcionante para muitos,
disse que a comunidade terapêutica deveria marcar o seu término, porque o método avaliado as resoluções dos casos clínicos, das altas concedidas e das melhoras clínicas dos pacientes, o método não se mostrava totalmente eficaz, nem mais eficaz do que as internações tradicionais e que não contavam com esse recurso. Então, havia uma sensação muito boa de que a psicoterapia formalizada no hospital, criava um clima de melhor estado do paciente, do ambiente melhor. Mas, efetivamente, esse método não tinha uma resolução mais eficaz. E usavam-se os medicamentos. E me lembro muito bem que o professor Vartella, nesse ponto, era muito sensato, dizia que realmente o que permitia a abordagem psicoterápica era o uso dos medicamentos. Evidente que nós tínhamos, na época, uma ala de psiquiatras que era completamente avessa à prática da psicoterapia, pessoas que não desejavam fazer análise, não achavam que aquela ideia da análise era uma outra camisa de força que faria com que os psiquiatras tivessem que fazer análise e praticar o método analítico. Havia uma tendência conflitiva, né? Mas, efetivamente, quer dizer, o que nós evoluímos foi perceber que a instituição, com a prática da psicoterapia, ela realmente melhorava o clima interno de relações, mas os métodos tradicionais da psiquiatria, a medicação formalizada, os neuroléticos que foram avançando, e mesmo as curas até por eletrochoque, eram necessárias e eram, evidentemente, deviam fazer parte do arsenal de tratamento. Né? Eu teria uma outra pergunta, então, agora passando para a época atual. Quais seriam as suas críticas à metodologia do tratamento psiquiátrico no Brasil de hoje? A sua avaliação e as suas críticas aos métodos e recursos terapêuticos de hoje no Brasil. Hoje vivemos uma crise, primeiro uma crise institucional muito grande, porque você vê o seguinte, o centro de formulação de padrões de terapia médica, em geral, geralmente se passavam nos serviços públicos e nas universidades. Né? Esses eram os locais de maior experimentação e de oferecimento de padrões ou protocolos de atendimento. E isso, no momento, eu sinto que está muito amortecido. Quer dizer, há poucas iniciativas nesse sentido de ensaios clínicos ou de experiências de qualquer natureza nesse serviço. Os serviços estão muito amortecidos. Né? Você vê, essa mesma experiência que eu tive no IASERJ, a respeito de uma tentativa de metodologia de tratamento de alcoolismo, foi possível se realizar com resultados bons e ruins durante 12 anos, avaliação de resultados, publicação de trabalhos e tal. Hoje eu estou sentindo que há uma dificuldade muito grande de armar essas experiências clínicas, protocolos clínicos e apresentar resultados. A tendência que a gente tem visto ultimamente é de uma ênfase muito grande nas medicações eficazes. Né? E há efetivamente algumas substâncias e alguns medicamentos que são oferecidos, né, à clientela, produzem alguma redução de sintomas. Mas, quer dizer, essa para mim tem sido a tendência e alguma ênfase também na abordagem da psicoterapia. Para os casos mais graves, continua havendo uma carência muito grande de recursos, né, porque não há instituições assim bem instrumentalizadas para efetivo atendimento e assistência, e eu vejo poucas experiências, pelo menos publicadas em relação a experimentações. Em relação ao alcoolismo, por exemplo, você acha que
é apenas uma carência quantitativa ou essa formulação de políticas está sendo mal encaminhada, está sendo Mas apenas eu vou comentar um pouco a minha experiência e te dizer o seguinte, quer sim, dizer, é isso mesmo que a a gente quer. ideia eu entro no trabalho de alcoolismo, como havia duas propostas, né, lá no IASES, quando eu entrei. Utilização de medicamentos aversivos, no sentido de provocar uma dificuldade na ingestão de álcool e uma retração da clientela, e grupos de esclarecimento. Nós tínhamos grupos de esclarecimento, que eram grupos em que o psiquiatra e os psicólogos lá do IASES tentavam instrumentalizar ideias, métodos e apoio àquele uso de aversivos e uma tentativa de evitar a bebida. Eu constatei que, durante um determinado tempo, eu até substituí um colega que estava trabalhando intensamente com esse tipo de abordagem, que os pacientes começaram a devolver os remédios que o IASES distribuía porque eles não estavam tomando. Tinham medo de tomar, não estavam tomando e começaram a devolver os medicamentos e tal. Então, eu senti que aquilo não estava produzindo efeito efetivo neles e comecei a tentar trabalhar já na herança aí dessa primeira página aí da formação, com psicoterapia esclarecedora, com psicoterapia de família, com apoio de família e tal. E eu até ganhei uma bolsa do CNPq, estudei isso lá no Instituto de Psiquiatria também, fiz grupos de família sobre esse assunto. Foi assim, até interessante, porque fizemos um grupo de esposas de alcoolistas, e embora se queixassem, todo mundo veio a perceber que elas estimulavam, de alguma maneira inconscientemente, aquela posição do marido alcoólatra na dinâmica de relação familiar. É emblemático, eu sempre me lembro disso, uma esposa, nunca mais vi isso, e veio à consulta uma vez com uma blusa, e na blusa um estampado de garrafas. Eram garrafas, nunca mais vi isso, foi só uma experiência única. Eu tive lá no Instituto de Psiquiatria. E dizendo que era contra a bebida, eu sou contra a bebida, meu marido bebe, essas coisas. Bem, essa abordagem familiar e com medicamentos relacionados à ansiedade e tal, e sem aversivos, e psicoterapia esclarecedora, depois de alguns anos eu percebi, isso o professor Portela, que era meu orientador, disse-me desde o primeiro momento, se você vai experimentar, nós vamos verificar que não vamos ter um resultado melhor do que a evolução natural, ou os pacientes que vão para o AA têm um melhor resultado do que nós. E realmente eu percebi, depois de alguns anos, que foi isso mesmo. Da população toda atendida, eu publiquei até um trabalho sobre isso, 1/3 aderiu ao tratamento, e desse 1/3 que aderiu ao tratamento, 1/3 melhorou, apresentava alguma melhora, não, nem abstinência total, alguma melhora. Né? Então, o que nós acabamos observando depois na sequência da assistência é que os pacientes encaminhados aos grupos anônimos e que realmente aderiam e frequentavam tinham uma resolução muito maior, muito mais eficaz. Porque ali encontravam uma abordagem de identificação muito maior. Né? Então, a sensação que nós tivemos foi essa. Né? E nós observamos alguns, no Hospital Pinel mesmo, tinha a unidade de tratamento de alcoólicos que fazia esse tipo de encaminhamento, e lá no hospital funcionava alguns grupos, não sei se funciona ainda, mas funcionava alguns grupos de AA. Então, a minha sensação em relação ao alcoolismo é que a solução talvez essa, os grupos anônimos, talvez seja realmente essa, exceto para pacientes muito resistentes que persistem, talvez, na atração pela bebida e recusam a AA como uma forma de defesa. Aí tem defesa intelectual, diz que o grupo diz que não é religioso, que o grupo não fala coisas primárias, então apresenta um pouquinho desse tipo de defesa, mas nem no sentido de continuar aderido ao álcool. Por exemplo,
Em relação aos outros tipos de pacientes com outras patologias, a tendência atual é esvaziar os hospitais e espalhar o atendimento ambulatorial pelo que está se chamando de CAPS. Tem o CAPS comum e o CAPS AD, que é o CAPS para todo tipo de adição, né, álcool e outras drogas. Mas a observação que pelo menos eu e outros muitos colegas é que os CAPs são muito pequenos, não dão conta do recado, e os grandes hospitais psiquiátricos, inclusive o Hospital do Engenho de Dentro, que antigamente chamava Pedro II e agora se chama Instituto Nísio da Silveira, esse hospital foi inteiramente esvaziado, está inteiramente deserto, e pretendem demolir os hospitais ali. Então eu pergunto a você, você acha que a perda de espaço é um prejuízo grande para os pacientes? Porque o hospital grande ele pode concentrar recursos. Ele não precisa ser aquele depósito de paciente, ele pode ser um local de concentrar recursos especializados. Então, lá Eu sim, eu existia. acho que você está tocando num ponto bom, quer dizer, que vamos trabalhar com as duas ideias, dos centros de referência no nível da estrutura social, os locais de atendimento, os locais que são referidos para atendimento. Então, se você pensar no Hospital de Engenho de Dentro, que poderia ter sido reaparelhado e modificado e ter ali diversas alternativas de atendimento psiquiátrico, ambulatorial, hospital-dia, residências terapêuticas, todo aquele grupo de edificado, né, antigo e de alguma maneira destinado àquilo, funcionava socialmente como uma referência de atendimento psiquiátrico. Então, aquilo poderia se desenvolver não como uma concentração de inservíveis, porque é interessante, né, porque a condição psiquiátrica, até um determinado momento, inabilitava as pessoas para o convívio social, pela doença grave, pelas dificuldades de tratamento, né, e pela não recuperação. Então, se transformou, ou mesmo pelo isolamento imposto na prática asilar. Vamos dizer assim. Uhum. Saindo dessa prática, vamos espalhar, então, essas pessoas para... É interessante, né, porque essa ideia de ter centros de atendimento nos postos de saúde que abriguem, possam praticar até prevenção primária, isso é muito bom, quer dizer, em termos de uma política de saúde. No entanto, está carecendo ainda de centros especializados, porque você não consegue criar nesses postos e ter ali uma oferta de serviços especializados. Então, esses centros antigos poderiam ter sido feitos, ao invés de ser dispersados e demolidos. Eu tive no Engenho de Dentro há uns 4 anos atrás e realmente talvez ali a que tenha sido demolido, porque os prédios estão todos deteriorados de uma maneira muito forte, Mal né? cuidados, né? Mas, estão completamente abandonados. Então, aquilo poderia se transformar num centro de atendimento resguardado as características. O bloco médico cirúrgico do Engenho de Dentro é um hospital clínico que pode funcionar para a psiquiatria, mas pode funcionar para qualquer outro tipo de atendimento hospitalar médico da região, né? E os outros pavilhões têm plenas condições de funcionamento de centros especializados, né? Então, espalharam isso, não foi possível, em cada unidade dessa, articular centros especializados e com equipe, né? Isso vai custar anos para se montar isso, né? Então, com isso está carecendo de atendimento, né? E os pacientes que precisam aguardam muito tempo para poder serem absorvidos nas consultas. Pois é, você falou no bloco médico cirúrgico, ali tinha um setor de obstetrícia especializado em pessoas com transtorno psiquiátrico de todos os tipos e que precisavam de um atendimento pré-natal e de um atendimento obstétrico na hora do parto, porque a anestesia não é a mesma, os problemas
não são os mesmos. Não é nada fácil você tratar uma pessoa psicótica que vai dar à luz. É muito difícil, não é qualquer um que sabe fazer isso. E a mesma coisa o alcoolista que tem uma série de transtornos somáticos, né? Não só fígado, mas também estômago, baço, problemas neurológicos. O bloco médico cirúrgico ele tinha um andar especializado para o tratamento clínico do alcoolista. Então, era um hospital de clínica geral especializado em pessoas com transtorno psiquiátrico e que poderia servir de referência para todos os CAPs de todo o Rio de Janeiro e do entorno do Rio de Janeiro. Em vez disso, o projeto, que eu não sei se já foi aprovado, mas que está correndo, é de demolir aquilo tudo e transformar numa praça. Virar uma É num praça. parque, Quer dizer, de um parque para o bairro. E você sabe que também aí houve realmente aí, a gente sempre acaba se deparando com isso. Houve um entrave político, porque a entrega desses serviços ao município, como também no Hospital Pinel foi entregue, mas sem projeto, né? Aquilo foi uma passagem de encargos. Quer dizer, nós isso. ficamos lá com funcionários públicos federais, convivendo com gestores municipais e sem um projeto de transmissão e de preservação do serviço. Porque É, até os outros hospitais, nós falamos do hospital psiquiátrico, mas mesmo os outros hospitais tinham serviço funcionando dentro de uma dinâmica própria, aliás, dentro de um padrão histórico, e entregaram os prédios e entregaram os encargos financeiros. Parece que o Ministério da Saúde ainda fornece alguns recursos financeiros para o município em faz função um desses repasse. hospitais, Faz um mas repasse. a gestão ficou abandonada. Parece que não houve uma preocupação de se transmitir diretrizes, né, que estavam funcionando antes com diretrizes, com estratégias, né, Isso. com prioridades, né, e aí os serviços foram dissolvidos. E aí, até se E agora reconstruir. ficou ao Deus dará e agora levou décadas para se construir um serviço de boa qualidade e agora vai simplesmente demolir tudo, destruir tudo e depois vai, quando perceber a falta que faz, vão querer reconstruir tudo, levar décadas para reconstruir uma coisa que já está ali pronta. E nós estamos vivendo também uma coisa assim, dentro da medicina em geral, e na psiquiatria também, isso vai decorrendo, que é uma certa transmissão de encargos e responsabilidades para as redes privadas, né? Acha-se que as redes privadas são mais eficientes, mais capazes de dar conta e tal. Isso é uma coisa que nós todos convivemos com até apesar, né? Porque é verdade que as empresas são bem-sucedidas pela condição de ganhos efetivos que qualquer atividade, vender balas ou atender cirurgias. Mas certas coisas que certamente são custosas financeiramente e exigem empenho vamos dizer assim, investimento, a empresa privada não vai ter prioridade disso. Então, recuperar alcoolistas, recuperar pacientes psiquiátricos graves e tal, se isso não corresponder a um ganho efetivo para a empresa privada, não tem interesse. Isso Isso, acaba sendo, deveria ser mesmo função do serviço público. Então, esse desinvestimento das instituições públicas traz uma ameaça para a condição de saúde em geral, né? é isso E mesmo. psiquiatria também, né? Francisco, o André tem uma crítica à reforma psiquiátrica que eu acho fantástica, assim, bem fundamental, em relação ao esvaziamento do hospital. Eles criaram, as pessoas que se dizem criadores da reforma psiquiátrica e tal, eles são responsáveis pelo. Agora esvaziamos os hospitais, não tem mais ninguém internado, os pacientes não vivem aprisionados, etc. Mas, na verdade, o que houve é o seguinte: eu não conheço a estatística, não sei se tem essa estatística, a quantidade de pacientes andando pela rua, que viraram mendigos, homeless e tal, é muito grande. E a crítica que o André faz
na reforma psiquiátrica de Trieste e na reforma psiquiátrica da Inglaterra, a primeira coisa que eles fizeram foi dar ao paciente uma possibilidade de conviver fora do hospital. Quer dizer, recebia uma pensão do Estado. Recebia uma pensão do Estado. Isso. Entendeu? Então, você tem nos Estados Unidos uma quantidade de pacientes dentro da rua muito grande. Eu não sei como está a Inglaterra, mas a experiência de Trieste, o André podia falar melhor, resumir melhor essa coisa, foi bem sucedida porque é uma questão do capitalismo. Uma questão do capitalismo. Você colocar essas pessoas fora do hospital, você desonera o serviço público. Desonera o serviço público. Mas não resolve o problema dela. Em Trieste, não. Esqueço o nome do psiquiatra responsável por Trieste. Então, você tinha o paciente recebia uma quantidade de dinheiro e conseguia sobreviver. E os hotéis, né? Construíram hotéis terapêuticos. Albergues, né? Albergues, né? Albergues. Eu acho que complementa isso, essa crítica. Eu poderia dizer, houve algumas experiências boas, quer dizer, mas muito, muito restritas, muito pequenas, né? E com pacientes muito selecionados aqui no município, de algumas residências terapêuticas. Eu conheci uma no Vidigal, tinha uma na Tijuca também, que parece que se mantém, porque eu não vi mais os pacientes, parece que estão por lá. Estão de alguma maneira, sendo mantidos lá pelo município, né? Mas isso é meio assim emblemático e assim meio de vitrine, porque não se vê isso se multiplicar. É evidente que essas pessoas com graves dificuldades de inclusão no trabalho e dificuldades mesmo de convivência precisarão de uma proteção, né? Esse negócio de ter, eu vivi de uma maneira assim bem assim dramática, vamos dizer assim, né? O final da parceria do SUS com a Clínica da Gávea, por desistência da Clínica da Gávea. A Clínica da Gávea, durante bastante tempo, manteve muitos pacientes psiquiátricos, alguns rotativos, que entravam e saíam dentro das dificuldades de vida, pioravam dos sintomas, não tinham medicamento, não se medicavam, voltavam, eram atendidos, saíam de alta novamente com as famílias e tal, e alguns outros que, de alguma forma, eram mais inviáveis e não saíam, né? E quando a Clínica da Gávea teve uma transformação lá da empresa e foi comprada por um outro grupo, tal, não desejava mais trabalhar com o SUS, porque achava que aquele tipo de prática para eles não era nem lucrativa nem interessante. Inclusive porque se atribuía à clínica vamos dizer assim, a pecha de prender os pacientes e tal, pacientes que não podiam sair porque não tinham mesmo para onde ir. E você vê, os pacientes foram retirados pelo SUS por meio de justiça. Quer dizer, a Clínica da Gávea entrou na justiça contra o município, dizendo que queria retirar os pacientes e que o município não retirava. E o juiz, então, deu uma sentença em que implicaria ao município uma multa diária de não sei quantos para cada paciente que lá ficasse. E aí, talvez em uns 15, 20 dias, o município retirou os pacientes e os distribuiu entre outras clínicas e alguns hospitais públicos. Mas você vê, a população, esse tipo de população não tinha um projeto de reabilitação, né? Não havia um interesse, nenhum projeto em andamento para reabilitar. Nenhum, nada. Simplesmente, essa situação de queda de braço judicial obrigou o município a encontrar um destino para esses pacientes, né? Mas isso que você fala, quer dizer, realmente, quer dizer, os projetos, eu acho, de reabilitação são altamente onerosos do ponto de vista financeiro. E quem quer concentrar capital não vai ficar distribuindo. Isso. Então, no Brasil e nos Estados Unidos, o que se fez? Simplesmente jogou os pacientes na rua. Enquanto que na Itália, na Inglaterra e na França, primeiro eles criaram
uma rede social de apoio. O benefício da Previdência, quer dizer, um rendimento básico para a pessoa poder se alimentar, uma residência. Na Inglaterra eram albergues intrafamiliares, quer dizer, eram famílias que tinham uma casa com um quarto sobrando e que o governo pagava um aluguel para essa família receber um paciente. Então, tinha um apoio de previdência, de rendimento, um apoio de residência e tinha o sistema médico inglês, que pelo menos até alguns anos atrás funcionava bem, quer dizer, então tinha o apoio da saúde, da previdência e da habitação. Na Itália foi a mesma coisa, só que em vez de ser pelo governo federal, foi pelas prefeituras que iam sendo gradativamente assumidas pela esquerda. Os prefeitos de esquerda, então, começaram a fazer a mesma coisa, criar uma rede social, e aí, com isso, esvaziaram o hospital. Quer dizer, primeiro criaram a rede social e depois esvaziaram o hospital. No Brasil e nos Estados Unidos, não houve nada disso. Os pacientes foram simplesmente jogados fora. Então, a atual reforma apresenta como propaganda, está vendo? Agora os hospitais são vazios. Nós fomos bem-sucedidos. Deus me livre, foram muito mal sucedidos. Porque agora. Inclusive porque eu acho que a exigência de 2 planos de diagnóstico, vamos dizer assim, do diagnóstico médico, psiquiátrico, e que se avalia as condições e a avaliação das condições de cada paciente para ver para onde colocá-lo, já é um trabalho forte que tem que ser feito. E segundo, o diagnóstico psicossocial. Quer dizer, tem que ter esse tipo de avaliação, não se pode juntar e simplesmente, quer dizer, como foi feito, esvaziar, não deixar entrar, né? Não deixar entrar ou expulsar a pessoa do sistema sem uma alternativa de tratamento, né? Expulsa, depois demole os hospitais ou transforma o hospital num parque de recreação. É um disparate. Aí não dá mais chance de entrar, né? Nós hoje vivemos uma dificuldade muito grande, né? Porque, quer dizer, dentro da contingência atual, né? Quer dizer, o acesso médico é um acesso muito difícil para a população em geral, e psiquiátrico mais ainda, quer dizer, porque as instituições psiquiátricas remanescentes não podem acolher e deixar os pacientes dentro, porque rapidamente vão ficar sem vagas para atendimento. Então, a proposta é bem rotativa, quer dizer, entrar e sair, né? Eu já tive algumas experiências assim, em hospital público do paciente ficar 3, 4, 5, 6 dias já não dando alta. E até achei interessante que uma família disse que não ia atender o telefone, nem o celular, nem o WhatsApp, mas deixar o paciente ficar mais um tempo, né? Porque eles não iam ter coragem de soltar o paciente sozinho. Não, vou deixar passar mais um tempo para ver se ele toma mais remédio e fica um pouquinho melhor, né? Você é uma defesa, quer dizer, que a pessoa nem confiava. Se eu for lá, vão mandar ele embora para casa. Quer dizer, isso é uma pressão, né, de expulsão. Com dificuldade mesmo. Acho que as equipes, o paciente ficando e outro batendo na porta, mais grave, né? Francisco, eu estava vendo aqui na tua formação que você teve uma boa experiência com o teatro terapêutico. Eu tive uma experiência com jogos teatrais com adolescentes, e principalmente adolescentes envolvidos com drogas, né? E você falou Winnicott, e utilizei bastante os textos winnicottianos. Eu queria saber de você, eu utilizei muitos jogos, eu tive uma experiência com Boal, na época, fiz 2 cursos com Boal, e acabei fazendo mestrado na Unirio, voltando para o Unirio, fazendo teatro, fazendo jogos teatrais. Eu queria saber de você como é que foi a sua experiência com o teatro terapêutico. Como é que você... Eu vou relatar a você, assim, quer dizer, a experiência inicia-se no Hospital Pinel, a partir de um próprio paciente que escreve uma peça e que desejava que os
os outros fizessem uma representação da peça que ele tinha escrito, e no clima, né, daquela época da comunidade terapêutica, isso era plenamente possível, e tentamos fazer uma encenação, e a peça não sai como... O paciente ficou até meio decepcionado, porque não sai o texto que ele tinha escrito, né? E pessoas, os pacientes que foram lá relatar, começaram a colocar cacos, vamos dizer assim, né? Das vivências próprias, das situações próprias que viviam e dos impasses próprios, né? Então, a peça não saiu exatamente como ele gostaria. E isso nos abriu a chance de trabalhar com improvisação. Quer dizer, o teatro que nós desenvolvemos teve dois aspectos. Assim, tivemos assim, uns 8 ou 10 anos fazendo sessões semanais, primeiro no Hospital Pinel, depois lá no Instituto de Psiquiatria. Sessões semanais de improvisação de teatro. O paciente, qualquer um poderia ir à frente e propor uma cena para ser improvisada e ser dramatizada. E extraímos dali duas questões muito úteis. Eu trabalhei com o Cláudio Campos, que ele trabalhava lá na UERJ também, com o negócio de teatro, e fizemos esse percurso que você fez também. Eu passei pelo Boal também, o Boal ficou, uma vez foi o Pinel, ficou absolutamente encantado com os pacientes, com que ele tinha acabado de vir, né, do exílio e tal, e foi uma experiência muito boa. Duas situações que nós trabalhamos no teatro. Bem, a questão individual, que nível de elaboração a dramatização poderia ser feita nos moldes do psicodrama e do psicodrama também francês, que é analítico, que elaboração podia se conseguir através do jogo de papéis, inversão de papéis, duplo, aquelas técnicas de teatro que pudesse acrescentar ao paciente, no drama individual que ele trazia, a questão que ele trazia, uma alternativa que entraria com uma elaboração só cognitiva, porque não era interpretativa, nem se trabalhava com o inconsciente. Então, ele fazia novamente o mesmo papel, ele tentava se desempenhar melhor numa condição de impasse, fazíamos esse tipo de jogo durante muito tempo. E a outra questão que nos alimentou muito foi a questão institucional. Quer dizer, fomos depreender que se passava dentro da instituição psiquiátrica, né, que nós estávamos trabalhando, um jogo de papéis, em que cada um dos membros da equipe, médico, psicólogo, enfermeiro e os pacientes, cabia papéis diferentes e existia uma lógica de desempenho de papéis que a gente imaginava que devia ser quebrada, porque era uma lógica repressiva em cima do viés do paciente, né? O paciente como alvo final da repressão. O sintoma não poderia aparecer, a denúncia não poderia ser feita, e, naturalmente, qualquer agitação, e a agitação podia ser entendida dentro da lógica ali da enfermaria, com qualquer denúncia ou qualquer reclamação, virava, na dramatização, medicação. Então, vinha o enfermeiro medicar, e medicava o paciente com uma injeção e amarrava, porque ele estava falando muito alto, porque ele estava dizendo muita coisa que não era inconveniente. E isso é uma lógica, inclusive, da própria internação, né? Os denunciantes sociais, eles têm que ser, de alguma maneira, dispersos ou apagados, né? E o paciente psiquiátrico como denunciante social era isolado e guardado. Então, essa segunda vertente nos permitiu tentar uma modificação da dinâmica de atendimento, que foi uma tentativa que fizemos, não diria que bem-sucedida, porque não se efetivou, de trazer o pessoal da enfermagem, tirar o pessoal da enfermagem daquele papel de contenção e de assim, obediência a pretensas ordens dadas pelos médicos ou por outros membros da equipe, que eram ordens repressivas, para fazê-los fazer atividades com os pacientes. Então, lá no Instituto de Psiquiatria, durante um tempo, os enfermeiros fizeram grupos terapêuticos e modificou-se muito o clima de relação entre os pacientes e a enfermagem. A enfermagem abandonou
um pouco aquele papel e tentou uma abordagem mais próxima dos pacientes e mais compreensiva. Então, o teatro teve essas duas coisas, né? A vertente terapêutica, ou tentativa terapêutica individual, e a expressão do que, na realidade, o teatro é. O teatro é um denunciante social permanente, né, dos dramas sociais. A gente vai ao teatro para se atualizar em relação às questões sociais. André. Ok. Então, e considerando agora, vamos dizer assim, você tem um percurso na psiquiatria, um percurso enorme, uma experiência não só na clínica, como no teatro terapêutico, como na administração da psiquiatria. Qual a avaliação que você faz para você, para a sua vida? Você acha que essa profissão lhe enriqueceu ou, ao contrário, empobreceu? Você se tornou, às vezes, a pessoa pega, me tornei amargo depois dessa experiência, ou, ao contrário, você se sente mais enriquecido e uma pessoa É melhor? interessante, né? Ótima pergunta. O contato com aquele que se apresenta como paciente para que a gente os ouça, né? E que a gente os permita falar e tentar sair dos becos em que eles estão, seja por condição, vamos dizer assim, própria de dificuldade emocional, ou de entraves, ou de situações conflitivas familiares da infância ou do desenvolvimento, né? Ou de outras questões sociais que nos trazem, esse papel de escuta é um papel que enriquece muito. Quer dizer, eu me sinto realmente muito enriquecido ao longo dessa história toda, né? Meio assim desiludido em relação à assim, a administração e o acolhimento que as instituições podem oferecer. Fiquei muito saí desse enquadro institucional como diretor de instituição e como profissional da instituição, muito demovido, muito retraído quanto a essa possibilidade das instituições oferecerem, embora acho que cresceram muito. Também vou dizer a vocês, ao entrar, sei lá, no início da carreira, no Instituto de Psiquiatria mesmo, que é uma instituição que sobrevive, né? Uhum. Ao entrar lá e verificar o que se passava com os pacientes, e ao entrar hoje, acho que houve uma mudança para melhor. Entendeu? Mas, quer dizer, muito aquém daquilo que eu poderia desejar, né, em termos de funcionamento, de assistência, de acolhimento, ou de reinclusão social, de projetos, assim. Quer dizer, mas o clima melhorou, eu acredito que melhorou. Né? Eu acho que nós tivemos uma evolução boa nessa nossa geração, né? E veja, vou ao Congresso de Psiquiatria agora meio amedrontado, vou esse agora de novembro, eu queria saber o que é que está se dizendo. Fico achando que talvez fique meio isolado lá, porque tem muito simpósio de medicamentos e tal, vou ver o que é que me espera, né? E acho que, eu convivo com colegas mais novos, eu acho que eles trabalham muito com protocolos. Eu acho que é até uma defesa boa, até você ter um protocolo que você possa oferecer para alguém que está em sofrimento, talvez alivie você, né? Ofereci, né? É a abordagem que eu tenho assistido de alguns colegas, né? Houve assim acho interessante, né? Nós fomos formados numa época em que o Eduardo, e você mesmo falou bem também, a psicanálise era a grande questão daquele momento, todos deviam estar se envolvendo com terapia, psicanálise, deviam ver. E aquilo funcionava como uma ideia de que aquilo ia resolver a situação. Não resolveu. Houve uma evolução efetivamente boa da psicofarmacologia, que dá conta de melhora muitos sintomas, mas a questão dos casos mais graves, né, não está resolvida, não. Acho que não está resolvida. Não encontramos ainda um método de resolução. A procura na clínica privada também, eu tenho visto isso.
ela é aparentemente mais relacionada às questões, eu diria, mais simples. Quer dizer, mais simples aparentemente, complexas do ponto de vista de cada um e do sofrimento que cada um porta, né? Mas não, os casos graves que a gente via nas instituições não aparecem muito em consultório. O que é que você poderia propor, ou se você tem algum sonho, algum projeto, alguma Olha, coisa que você gostaria? agora eu voltar a procurar essa clientela, me surgiu recentemente uma oferta, eu trabalho aqui no Largo Machado, aqui, né? Uma oferta do ambulatório Nossa Senhora da Glória, da Igreja Nossa Senhora da Glória, em que uma pessoa me disse que há pacientes psiquiátricos graves que procuram esse ambulatório e que já estavam atrás de um psiquiatra que pudesse dar uma ajudinha. Eu fiquei meio seduzido por isso, que acho que ali vão encontrar pacientes mais graves do que eu tenho tido aqui no consultório. E acho interessante também isso, é que eu acho que a sociedade vai continuar procurando soluções, mesmo que as instituições públicas, governamentais, arregimentem os recursos de uma outra maneira, ou façam parques, né? Então, eu acho que a população vai continuar procurando uma saída para essas situações difíceis. E no âmbito da psiquiatria, vai continuar procurando, né? E eu acho também que, felizmente, a população teve acesso um pouco maior hoje do que tinha antigamente a alguns conceitos. Então, eu já vi pessoas procurando psicoterapia, procurando atendimento, atribuindo-se dificuldades de uma maneira mais tranquila até do que antigamente. Quer dizer, a psiquiatria gozava antigamente de uma esfera de preconceito muito grande. Hoje eu acho que melhorou isso, e isso também é uma evolução social, uma evolução cultural, né? E eu acho que há de se procurar alternativas, né? Porque os problemas estão aí, né? Precisam ser resolvidos, né? Certo. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, o que ficou faltando, que Eu você acha fiquei que... muito feliz de poder rememorar algumas coisas boas da psiquiatria e contribuir um pouquinho. Tá? Ok, o nosso objetivo aqui é justamente dar voz às pessoas que trabalham nesse campo, e esse nosso canal é totalmente dedicado à psiquiatria, à saúde mental. E se você Depois tiver sugestão, queria ter acesso ao canal, você me mande direitinho as referências. Eu fiquei muito feliz dessa oportunidade. e se você tiver sugestão de pessoas que gostariam de Tá falar, bem, que tá bem. você Eu acho que entrevistar, nós tá. aceitamos. Vou pensar direitinho e falo com você, André. Encaminho para você, Tá legal. Então, o Eduardo. obrigado, Muito agradecemos obrigado aí a você também. a sua, Obrigado, sua Francisco. participação. Obrigado, então. Tchau. Tchau, um Tchau, abraço. Francisco. Um abraço. Tchau. Obrigadão.